Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma poderosa palavra nesse dia de hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? No final eu vou fazer aqui uma oração, mas a palavra que eu quero meditar se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 18, o verso 13. Eu vou lendo e vou falando, amém? Verso 13 vai dizer assim: E no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria. Quem era Senaqueribe? O rei da Síria. Contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei da Síria, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim. Tudo que impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, nos tesouros do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Olha só, irmãs. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tartã e Rabsares e Rabsaqué com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Olha só. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido, chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo a lavadeiro. Rabsaqué, agora, da parte do rei da Síria, vai falar: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, olha só, o rei da Síria: Que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer que teu conselho, poder para a guerra não passam de vãs palavras? Em que, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada. Em outras Bíblias vai falar trilhada, né? Olha só o que ele vai falar. Confias, olha só, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entregará pela mão e a traspassará, e assim é rei Faraó, rei do Egito. Olha o que ele fala: Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e Jerusalém, perante esse altar adorareis a Jerusalém? Irmãs, aqui, olha o que ele vai dizer aqui, irmãs, no 29. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias. Rabsaqué vai se colocar de pé e clamou em alta voz em judaico e vai dizer: ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Olha, irmãs. Olha o que Deus vai falar aí, já está falando comigo e contigo. Olha só. O Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E ele vai falar: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, comei cada um de sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Acaso os deuses das nações poderá livrar
cada um da sua terra das mãos do rei da Síria. Irmãs, essa palavra aqui, ela é uma palavra onde o rei da Síria era muito potente. Era uma potência muito grande nesse tempo. E nós vemos claro aqui nesse texto que eu li, irmãs, que tudo que o rei da Síria, dentro da sua potência, pediu a Ezequias, Ezequias deu. Ezequias deu. Ele queria o ouro, ele queria a prata. Ezequias foi lá e tirou e deu. Tirou e entregou. O que o homem precisou, ele foi lá, irmãs, e ele entregou para o rei da Síria. Tirou aqui até de situações que não eram para ser tiradas. Tirou da casa do Senhor e entregou. E entregou. Existem situações, irmãs, que para manter uma paz, você até abre algumas concessões, como no caso aqui de Ezequias. Que existem coisas que não carecem. Irmã Raquel, Existem situações, irmãs, que não carecem. Às vezes um desconforto, um destempero, uma confusão, um algo. É necessário fazer o que? Vista grossa. Abrir ali uma concessão. Às vezes fazer de conta que não está vendo, que não está entendendo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Em nome de uma paz. E tudo que o inimigo ele pediu, Ezequias foi lá e entregou. Na sabedoria, irmãs. Foi lá e deu. Abriu ali uma concessão, deu. Só que o rei, né, da Síria, agora quem vai se levantar aqui, era Rabsaque, que era um lá das autoridades, né, de Senaqueribe, rei da Síria. Rabsaque agora vai se levantar e vai falar. Olha aqui o que ele vai falar que eu li aqui. Então Rabsaque, no 28, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Irmãs, nós presenciamos aqui uma situação onde agora ele não satisfeito, ele vai fazer ali um discurso humilhante. Olha só, irmãs, humilhante, para humilhar o povo de Deus. E você que está aí do outro lado, você está passando por uma situação de humilhação. O que a pessoa pediu, o que a pessoa determinou, em nome de uma paz, em nome de evitar um desconforto, você até ali abriu uma concessão, mas a pessoa não satisfeita, porque o que o inimigo ele quer é humilhar o povo de Deus, irmãs. O inimigo, ele não se contenta apenas ter um algo, ter a vitória. Mas, na verdade, o que o inimigo quer, ele quer é humilhar o povo de Deus. Você vê que Sansão, né? Ele foi preso. Os filisteus lá, né, que adoravam Dagon, já haviam tido a vitória. Já haviam obtido a vitória.
já haviam obtido ali a vitória. Já haviam obtido ali sua vitória. Mas não, eles não contentes foram lá e colocaram Sansão no moinho do cárcere, olha, irmãs, para que ele servisse de chacota para todos que estavam ali. O inimigo, ele não se contenta apenas em acabar com a vida espiritual e promover a morte espiritual dos servos e das servas, ou que um dia já andaram na presença do Senhor, e daqueles que ainda andam. O inimigo, ele não se contenta apenas com isso, irmãs, mas ele quer fazer com que a pessoa vire de zombaria, a palavra certa é essa, zombaria, para que todos possam ver. Mas Deus livre nos guarde. Deus está me guardando e está te guardando dos tropeços, dos embaraços e da proposta desse Senaqueribe, porque se levantou aí um Senaqueribe no teu cenário, e tem se levantado aí um Rabsaque, e ele fez propostas, A Bíblia vai dizer que ele fez aqui, irmãs, uma proposta, ó. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque quem pode livrar da minha mão, irmãs? Uma potência. Uma potência. Precisamos, irmãs, ter muito cuidado. Muito cuidado, viu, irmãs? Cuidado, ele precisa ser redobrado. O poder, a fama, o dinheiro dá uma falsa sensação de poder. Quem está entendendo? E a pessoa acha que nunca pode cair, que as coisas nunca podem mudar. E nem sempre é assim. Nem sempre não. Tudo muda, irmãs, tudo muda. Tem uma palavra lá em 1 Samuel 2, né, onde Ana vai cantar. E Deus, ele fala que ele eleva, né, do monturo necessitado, faz assentar entre os príncipes. Ele levanta reis e ele depõe reis. Você vê lá também um outro exemplo, né, Nabucodonosor. Deus fez aquele homem comer capim, mas... E Deus, ele age através do tempo, né? Que quando Daniel vai falar para ele tomar cuidado, para ele não se exaltar muito, ele pegou, acatou aquela palavra, mas passou um período de 12 meses. Então, irmãs, é no tempo que nós precisamos vigiar, meu Deus. Então, o rei da Síria aqui, ele estava... rei da Síria, a Síria, o Senaqueribe, através de Rabsaque, rei da Assíria, era uma potência, irmãs. E ainda vai lá, né, Rabsaque, que era o mandante lá, o que foi mandado, né, para afrontar o povo de Deus, que eu parei aqui. Quem é que vai livrar das nossas mãos, ó? E você está numa situação de aperto, de dificuldade muito grande. E assim como aqui, né, Rabsaque vai falar, quem é que pode livrar eles, esse povo? Quem é que pode livrar das minhas mãos? Vamos fazer o seguinte, olha aqui, o inimigo fazendo uma proposta. Faz as pazes comigo, olha, faz as pazes comigo.
Fica aqui comigo, eu vou dar água. Olha, eu vou dar comida. Tá escrito aqui, mas cada um na sua própria vide, da sua própria figueira. Vai ter água, vai ter comida. Fica aqui, propostas. Você não vai aceitar a proposta do inimigo. Você não vai cair na conversa alheia. Você não vai cair em situações, porque Deus já está entrando com providência e já está te dando livramento na terra. Certas alianças, certas situações. Irmãs, tem coisas até que Deus dá livramento. Isso pode vir, às vezes, de uma outra forma. Às vezes, uma ajuda, um estender de mãos. Às vezes, você está numa situação de um aperto. Olha só, irmãs, o que Deus está ministrando aqui. Às vezes, você está numa situação, num aperto, às vezes um aperto financeiro ou de outra coisa. E Deus nem permite que ninguém te ajude. Porque Deus é ruim, não. Porque Deus, ele sabe depor lá na frente, irmãs. O que aquela pessoa pode fazer? Porque te ajudou, porque estendeu as mãos, porque te, entre aspas, ali abençoou. Olha só, irmãs. Que depois aquilo lá na frente, irmãs, abre uma brecha, uma legalidade lá na frente, que a pessoa pode vir cobrar aquilo de uma outra forma. Ou então lançar no seu rosto. Quando você estava caída, estava assim, foi eu. Olha só, irmãs. Então, eu vou falar aqui uma palavra, né? Não se entristeça. Que às vezes, né, você está sozinho em Deus. E quem tem Deus está com a maioria. Porque você não sabe depois. Irmãs, é impressionante. Deus bloqueia os corações. Muitas das vezes para não ajudar. E você fica ali naquela situação. Meu Deus, e agora, Senhor, e tal. Deus, às vezes, ele levanta uma pessoa que não te conhece, que é lá de outro lugar, que não tem nem tanta proximidade assim com você. Olha só, irmãs. Para te ajudar. E às vezes os que estão perto, tão próximo, Deus não permite, porque Deus sabe lá na frente que aquilo dali, irmãs, às vezes é um estender de mão ali, que aquilo depois lá na frente vai te dar um problemão por ter aceitado aquilo. E a pessoa faz, mas depois, irmãs, então não aceite a proposta do inimigo. Você pode estar precisando, eu não sei qual é a tua necessidade, minha irmã. Mas não caia na conversa do inimigo. Não faça aliança com o inimigo. Às vezes é uma situação de necessidade. Quantas mulheres estão passando situações, estão submetidas a quase que uma escravidão, porque o povo aqui, irmãs, ia entrar numa escravidão. Ia ter água, ia ter comida, ia ter toda uma situação ali. Mas na verdade, o povo estaria escravo do inimigo. Mas... Aí vem o salmista Davi dizendo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece e sonda o coração alheio. E quantas mulheres, agora eu vou tocar aqui em uma ferida, estão vivendo uma situação de escravidão, em uma situação de muita dificuldade, por ter e estar se submetendo a um relacionamento onde aparentemente para a sociedade, para as pessoas, está tudo bem, onde a pessoa ali parece que está amparada e realmente ali de fato, no lado externo, mas no interno mesmo, irmãs, quando os dois ali fecham a porta daquele relacionamento, ela está em uma situação de muita dificuldade. Eu creio que as irmãs já entenderam.
Então não faça alianças, olha aqui, não faça alianças. Às vezes você está numa situação de um aperto, de uma situação, e você fica assim, até triste, chateada, porque pessoas que teria condições de te ajudar, não ajudam. Minha irmã, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Porque muitas das vezes não vai vir dali de perto, mas Deus vai preparar, Deus não vai deixar você viver, morrer nesse deserto sem a ajuda dele, não. Deus vai levantar. Mas você olha assim, poxa, fulana poderia, ciclano, e Deus não permite, porque Deus já vê lá na frente a concessão que você teria que abrir por conta daquela ajuda lá atrás. Irmãs. Olha aqui o que ele fala. Onde estão os deuses? Ó, não deis ouvido a Ezequias, não deis ouvido ao líder. Não deis ouvido ao líder de vocês, ó. Não deis ouvido a ele, porque ele vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará, ó. Acaso os deuses das nações poderiam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Irmãs, era uma potência muito grande. Quem Ezequias está falando que Deus vai livrar? Foi assim, Marcal? Foi. Deus não livra, não. Olha, irmãs, as outras nações que o rei da Síria sitiou, pegou e tomou, os reis deles, ninguém fez nada. Aí você acha o quê? Ele falou assim, Marcal falou, tá aqui escrito. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Olha, irmãs. Onde estão os deuses? Quer dizer, ele estava falando aqui dos deuses das nações. Estava falando aqui, mas dos deuses das nações. E olha aqui o que ele vem falando aqui, irmãs. O povo calou-se. Ó, quais são dentre todos os deuses desses países que os livraram a sua terra das minhas mãos? Zombando, irmãs, querendo zombar. Das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei da Síria: não lhes respondereis. O Ezequias falou, ó, não responda. Calou-se o povo e não lhe respondeu palavra, porque lhe havia ordenado o rei: não lhes respondereis. Olha, irmãs, o povo se calou. Tem um livro da Joyce Meyer que ele fala, na verdade são vários livros da Joyce, né? Eu li esses livros da Joyce quando era bem novinha, viu, irmãs? E agora eu não me lembro qual dos livros, eu não sei se foi a formação do líder ou algum outro livro dela que ele fala assim, que ela fala, né, que se estiver acontecendo algo e você ir lá se justificar, tomar as dores da pessoa, aliás, você tomar ali as suas dores da pessoa, que a gente não deve nem entrar em questão alheia, né? Para início de conversa a gente não deve nem entrar em questão alheia. Mas assim, se estiver acontecendo alguma injustiça, alguma coisa, quando você vai para se justificar, para querer se corrigir, ir lá e tomar a frente de um algo, ele fala aqui, viu, irmãs? Ele comenta e ele fala que Deus, ele não toma partido não, viu, irmãs? Deus, ele não toma partido não. E Ezequias, ele sabia disso. Quando você vai lá para se justificar, quando você vai lá
querer fazer justiça com as próprias mãos. A palavra certa é essa. Quando você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, Deus não toma partido nenhum. Mas quando você se cala, como Ezequias ali, orientou, calou-se o povo. O homem ficou lá falando em judaico lá, né? Falando lá, todo se engrandecendo, falando. E o povo se calou. Então eu no passado, quando eu li a Joyce Meyer, né, o livro, eu acho que foi a formação do líder, irmãs. Ou algum outro livro, né? Enfim, mas quando você tenta se justificar, fazer justiça com as próprias mãos, Deus não entra. Mas quando você se cala, Deus vai lá e entra e age. E o povo se calou, irmãs. Calou-se o povo. Então, rei Ezequias, ouvindo isso, rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, cobriu-se de pano de saco e entrou aonde? Na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor. É difícil, irmãs. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil, né? Eu me lembro que, agora eu tô me lembrando aqui, irmãs, Ezequias foi para a casa do Senhor. E é difícil quando você se cala, você engole seco e você vai para a casa do Senhor. Deus entra, viu? Deus entra. Deus entra de uma forma. Eu me lembro de uma situação, né, no qual eu passei no passado, uma situação no qual eu passei, né, no passado. E ali eu precisei me calar. A pessoa mandou eu pegar o meu Jesus, colocar naquele lugar que as irmãs já entenderam. E difícil, irmãs, difícil. Eu me lembro, eu sou muito péssima de memória, mas desse fato eu me lembro, irmãs, porque foi um fato marcante, vocês vão entender por quê. Foi uma situação de muita dificuldade, e ali aquela pessoa, né, na arrogância, na prepotência, mandou eu pegar o meu Jesus, botar naquele lugar e sair da frente dela. Eu me lembro, irmãs, que era uma segunda, era uma terça-feira, se eu não me engano, acho que era uma segunda-feira. Eu me lembro até do ano que foi isso, irmãs. E ali, irmãs, eu me lembro, eu não tinha carro, não tinha bicicleta, estava tendo uma campanha na igreja de, acho que era 40 dias. Era uma semana assim no início do ano, isso foi no mês de janeiro. Todo início do ano estava tendo culto, hoje já nem tem mais isso, essa campanha, mas acho que era 12 dias de culto. Irmãs, eu me lembro que eu saí, né, daquele lugar e fui para a casa do Senhor chorando, pelo caminho chorando, no culto à noite chorando. E ali, irmãs, eu me lembro que aquela pessoa passou um estreito. E hoje a pessoa nem vive mais nessa terra. Então, Ezequias, ele foi para a casa do Senhor. Ezequias foi para a casa do Senhor. Ele se calaram e foi para a casa do Senhor. E olha aqui o que Deus fala. Então foram os servos do rei Ezequias a ter com Isaías, assim diz o Senhor. Não temais por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Quem blasfema você está blasfemando contra Deus. Quem xinga você, humilha você, tenta humilhar, está indo de encontro ao próprio Deus. Deus vai aparecer lá para Paulo e vai falar: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu, né, em terra. Tem gente aí que vai cair.
Olha aqui, ó. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Que coisa difícil, hein? Tem situações que Deus nem permite a pessoa falecer ali naquela terra, mas vai falecer lá na outra terra. Mães, é muito sério, receba essa palavra, guarda aí na tábua do teu coração. Deus está agindo, é difícil calar. Falei aqui várias coisas, né? Deus não permite ajuda, não faça alianças com quem não é para fazer. Acalma teu coração. E a justiça, às vezes, de Deus, algo de Deus acontece. Muitas das vezes nós queremos para ontem, não, mas às vezes tem um tempinho. Você vê como eu falei, né, de Nabucodonosor, demorou ali 12 meses. No meu caso, nessa situação que eu compartilhei aqui com as irmãs, aconteceu esse fato. No outro ano, a pessoa começou a adoecer, irmãs. No outro, olha como tem o tempo, ó. Aleluia. Aleluia. Olha como tem o tempo, irmãs. Né? Você vê que quando Daniel falou para Nabucodonosor, demorou ali 12 meses. Então acalma teu coração, não sei o que você está passando. Eu vou orar nesse momento, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu conheces o que cada vida aqui está passando, Senhor. Entra com providência, Pai, não permita que essa pessoa venha se embaraçar, aceitar propostas do inimigo, Senhor, dá o livramento. Às vezes, Senhor, vem uma negativa, Senhor. Vem uma situação, meu Pai, que muitas das vezes os teus filhos não entendem por que fulano não ajudou, por que fulano não ajuda, porque o Senhor já vê lá na frente. Depois essa pessoa pode colocar, Pai, no embaraço que nós não sabemos. E o Senhor às vezes está livrando, Pai. O Senhor não permite a pessoa ajudar. Porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é fiel. Ó Deus, vai de encontro, Senhor. Vai trabalhando, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu coloco diante de Ti. Diante da Tua presença, Pai. No nome de Jesus. Abençoa a vida do meu irmão e da irmã que está aí do outro lado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica na paz.